E mandou José ao mordomo de sua casa, dizendo: enche os sacos destes homens de alimentos, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de seu saco, e porás meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais novo, com o dinheiro de seu trigo. E ele fez como disse José. Vindo amanhã, os homens foram despedidos com seus asnos. Havendo ele saído da cidade, da qual ainda não haviam se afastado, disse José a seu mordomo: levanta-te, e segue a esses homens, e quando os alcançares, dize-lhes: por que retribuístes com o mal pelo bem? Não é isto no que bebe meu senhor, e pelo que costuma adivinhar? Fizestes mal no que fizestes. E quando ele os alcançou, disse-lhes estas palavras. E eles lhe responderam: por que diz meu senhor tais coisas? Nunca tal façam teus servos. Eis que, o dinheiro que achamos na boca de nossos sacos, o voltamos a trazer a ti desde a terra de Canaã. Como, pois, havíamos de furtar da casa de teu senhor prata nem ouro? Aquele de teus servos em quem for achado o copo, que morra, e ainda nós seremos servos de meu senhor. E ele disse: também agora seja conforme vossas palavras, aquele em quem se achar, será meu servo, e vós sereis sem culpa. Eles então se deram pressa, e derrubando cada um seu saco em terra, abriu cada qual o seu saco, e buscou, desde o mais velho começou, e acabou no mais novo, e o copo foi achado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, e carregou cada um seu asno, e voltaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, que ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que obra é esta que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? Ou com que nos justificaremos? Deus achou a maldade de teus servos. Eis que, nós somos servos de meu senhor, nós, e também aquele em cujo poder foi achado o copo. E ele respondeu: nunca eu tal faça. O homem em cujo poder foi achado o copo, ele será meu servo. Vós ide em paz a vosso pai. Então Judá se chegou a ele, e disse: Senhor meu, rogo-te que fale teu servo uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, pois que tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes pai ou irmão? E nós respondemos a meu senhor: temos um pai ancião, e um jovem que lhe nasceu em sua velhice, pequeno ainda, e um irmão seu morreu, e ele restou sozinho de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste a teus servos: trazei-o a mim, e porei meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: o jovem não pode deixar a seu pai, porque se o deixar, seu pai morrerá. E disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não vejais mais meu rosto. Aconteceu, pois, que quando chegamos a meu pai teu servo, nós lhe contamos as palavras de meu senhor. E disse nosso pai: voltai a comprar-nos um pouco de alimento. E nós respondemos: não podemos ir, se nosso irmão for conosco, iremos, porque não podemos ver o rosto do homem, não estando conosco nosso irmão o mais novo. Então teu servo meu pai nos disse: vós sabeis que dois me deu minha mulher, e um saiu de minha presença, e penso certamente que foi despedaçado, e até agora não o vi. E se tomardes também este de diante de mim, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer minhas cãs com dor ao mundo dos mortos. Agora, pois, quando chegar eu a teu servo meu pai, e o jovem não for comigo, como sua alma está ligada à alma dele, sucederá que quando perceber a ausência do jovem, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com dor ao mundo dos mortos. Como teu servo saiu por fiador do jovem com meu pai, dizendo: se eu não o devolver a você, então eu serei culpável para meu pai todos os dias. Rogo-te, portanto, que fique agora teu servo pelo jovem por servo de meu senhor, e que o jovem vá com seus irmãos. Porque como irei eu a meu pai sem o jovem? Não poderei, por não ver o mal que sobrevirá a meu pai. Não podia já José se conter diante de todos os que estavam ao seu lado, e clamou: fazei sair de minha presença a todos. E não ficou ninguém com ele, ao dar-se a conhecer José a seus irmãos. Então se deu a chorar por voz em grito, e ouviram os egípcios, e ouviu também a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam perturbados diante dele. Então disse José a seus irmãos: achegai-vos agora a mim. E eles se achegaram. E ele disse: eu sou José vosso irmão, o que vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese de haver me vendido aqui, que para a preservação de vida me enviou Deus diante de vós, que já houve 2 anos de fome em meio da terra, e ainda restam 5 anos em que nem haverá arada nem colheita, e Deus me enviou adiante de vós, para que vós restasseis na terra, e para vos dar vida por meio de grande salvamento. Assim, pois, não me enviastes vós aqui, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e por governador de toda a terra do Egito.
apressai-vos, ide a meu pai e lhe diga, assim diz teu filho José, Deus me pôs por senhor de todo o Egito, venha a mim, não te detenhas, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, teus gados e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te alimentarei, pois ainda restam 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que, vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que minha boca vos fala. Fareis pois saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos, e trazei a meu pai aqui. E lançou-se sobre o pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e também Benjamim chorou sobre seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele, e ouviu-se a notícia na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José vieram, e pareceu bem aos olhos de Faraó e de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossos animais, e ide, voltai à terra de Canaã, e tomai a vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, que eu vos darei o bom da terra do Egito e comereis a gordura da terra. E tu manda, fazei isto, tomai para vós da terra do Egito carros para vossos filhos e vossas mulheres, e tomai a vosso pai, e vinde. E não se vos dê nada de vossos pertences, porque o bem da terra do Egito será vosso. E fizeram assim os filhos de Israel, e deu-lhe José carros conforme a ordem de Faraó, e deu alimentos para o caminho. A cada um de todos eles deu mudas de roupas, e a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou isto, 10 asnos carregados do melhor do Egito, e 10 asnas carregadas de trigo, e pão e comida, para seu pai no caminho. E despediu a seus irmãos, e foram-se. E ele lhes disse, não brigais pelo caminho. E subiram do Egito, e chegaram à terra de Canaã Jacó seu pai, e deram-lhe as novas, dizendo, José vive ainda, e ele é senhor de toda a terra do Egito. E seu coração se desmaiou, pois não cria neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José, que ele lhes havia falado. E vendo ele os carros que José enviava para levá-lo, o espírito de Jacó seu pai reviveu. Então disse Israel, basta, José meu filho vive ainda, irei, e lhe verei antes que eu morra. Depois de Jesus ouvir, retirou-se dali num barco, a um lugar deserto, sozinho, mas assim que as multidões ouviram acerca disso, seguiram a pé das cidades. Quando Jesus saiu, viu uma grande multidão. Ele se compadeceu deles, e curou dentre eles os enfermos. E chegando o entardecer, os seus discípulos se aproximaram dele, e disseram, o lugar é deserto, e já é tarde. Despede as multidões, para irem às aldeias, e comprarem para si de comer. Mas Jesus lhes respondeu, eles não precisam ir, vós mesmos, dai-lhes de comer. E eles lhe disseram, nada temos aqui além de 5 pães e 2 peixes. Então disse, trazei-os aqui a mim. Ele mandou as multidões que se sentassem sobre a grama. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e os abençoou. Em seguida partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. E todos comeram, e se fartaram. E do que sobrou dos pedaços levantaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E logo Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco, e que fossem adiante dele para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu ao monte, à parte, para orar. Tendo chegado a noite, ele estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, atormentado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, apavoraram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, dizendo, tende coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro lhe respondeu, dizendo, Senhor, se és tu, manda-me vir a ti sobre as águas. E ele disse, vem. Então Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, para vir. Mas quando viu o vento forte, teve medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento se aquietou. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E havendo passado para outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, deram aviso por toda aquela região ao redor, e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que tão somente tocassem a borda de sua roupa, e todos os que tocavam ficaram curados. Persegui a meus inimigos, e eu os alcancei, e não voltei até os exterminá-los. Eu os perfurei, que não puderam mais se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me preparaste com força para a batalha, fizeste se curvarem abaixo de mim aqueles que contra mim tinham se levantado. Deu a mim a nuca de meus inimigos, destruía aos que me odiavam. Eles clamaram, mas não havia quem os livrasse.
clamaram até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os reduzi a pó, como a poeira ao vento, eu os joguei fora como a lama das ruas. Tu me livraste das brigas do povo, tu me puseste como cabeça das nações, o povo que eu não conhecia me serviu. Ao me ouvirem, logo me obedeceram, estrangeiros se sujeitaram a mim, estrangeiros se enfraqueceram, e tremeram de medo desde suas extremidades. O Senhor vive, e bendito seja minha rocha, e exaltado seja o Deus de minha salvação, o Deus que dá minha vingança, e sujeita aos povos debaixo de mim, aquele que me livra dos meus inimigos. Tu também me exaltas sobre aqueles que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Por isso, Senhor, eu te louvarei entre as nações, e cantarei ao teu nome, que faz grandes as salvações de seu rei, e pratica bondade para com o seu ungido, com Davi, e sua semente, para sempre. Eu te ensino no caminho da sabedoria, e te faço andar pelos percursos direitos. Quando tu andares, teus passos não se estreitarão, e se tu correres, não tropeçarás. Toma a correção para si, e não a largues, guarda-a, porque ela é tua vida.